Boa tarde, pessoal. Estou aqui então para fazer mais uma videoaula para vocês. Hoje nós vamos falar sobre lipídios. Mais tarde eu vou mandar para vocês o material, o capítulo do livro e os slides que eu estou terminando de montar. Então, lipídios são a fração, então, também conhecida como as gorduras, né? E tem dentro do nosso pensamento sobre bioenergética a importante função de fornecer energia para o organismo. Como são moléculas caracteristicamente insolúveis em água, a gente tem então elas como uma reserva, né? Uma importante reserva. Então nós temos aqui toda essa extremidade aqui é apolar. Aqui nós temos uma representação esquemática de um ácido graxo e nós só temos essa extremidadezinha aqui polar. Então, caracteristicamente são moléculas insolúveis em água. Consequentemente, elas são insolúveis também nos líquidos internos. Então, são moléculas que precisam de ajuda para o seu processo de digestão e absorção. Por isso, elas são, no primeiro momento, destinadas ao armazenamento. Então, elas ficam estocadas para o período entre as refeições. Então, sempre no espaço entre as refeições ocorre a mobilização dessas gorduras de onde elas ficam estocadas. Quais são os principais locais onde essas moléculas ficam guardadas? Nas células adiposas intramusculares, também conhecidas como adipócitos intramusculares. Então, nós temos essas células de gordura, né, entre as fibras musculares. Então elas podem fornecer sempre que o músculo precisar, elas podem ser quebradas, né, e produzir energia. Então, exatamente como ocorre na digestão e na absorção, a sua mobilização também necessita de outras proteínas para auxiliar, né? Uma delas é a albumina, que é uma proteína, então, que ajuda eles a se deslocarem no sangue. Nós vamos falar mais sobre a albumina quando a gente trabalhar a parte de metabolismo, que, se tudo correr bem, será ainda nesse semestre, né? Esperamos que as coisas se normalizem e a gente consiga terminar o nosso semestre. Então, nós falaremos sobre metabolismo. Então, locais aonde essas gorduras estarão armazenadas. Elas estarão armazenadas nos adipócitos intramusculares. Então, são pequenas gotículas de gordura que ficam entre as fibras musculares. Então, aqui nós temos todas as fibras musculares. E essas gotículas de gordura, então, são as células adiposas, também conhecida como adipócitos, que vão, então, estocar essa gordura para o período entre as refeições. Depois nós temos, então, o tecido adiposo, né, onde nós teremos, então, moléculas maiores, não são exatamente dessa forma aqui, mas mais ou menos elas se encaixam. Elas podem ter tamanho aumentado e número. Então, é uma reserva ilimitada. Diferente do glicogênio, que a gente tem 10% que pode ser estocado no fígado e 1% no tecido muscular, nós temos aqui, então, no tecido adiposo, a possibilidade, então, de uma reserva ilimitada. Então, sempre que tiver a possibilidade de estocar, produzir e estocar essas moléculas, elas vão ficar estocadas. Então, as células adiposas pertencentes ao tecido adiposo podem aumentar em número e aumentar também em tamanho. Então, vocês não têm uma regularidade, né,
nas células adiposas. Não existe um tamanho, um diâmetro característico para cada célula, porque ela pode aumentar o tamanho e também aumentar o número de células, constituindo uma reserva ilimitada. Então tem uma coisinha que eu gosto de falar sempre, que é sobre a alimentação animal. De onde vem essa reserva ilimitada? Ela vem do excesso de carboidratos. Então, quando a gente observa alguns animais com obesidade, com sobrepeso, primeira coisa que a gente deve pensar, ele está comendo muito carboidrato. Como a gente tem aquela limitação nos níveis de glicogênio hepático e muscular, o que acontece? O excesso de carboidratos leva a um acúmulo de triglicerídeos no tecido adiposo. Não é regra, né? Se a alimentação é equilibrada, essa reserva então vai ser depositada e depois vai ser utilizada, né? Então não terá aquele sobrepeso. Bom, vamos falar então sobre qual é a principal molécula então que está contida dentro desses adipócitos e como que ela é utilizada, né, para fornecer energia para o animal. Então, é uma molécula de reserva, né? São moléculas, né, de reserva que são estocadas nos adipócitos intramusculares e também, né, em maior quantidade no tecido adiposo. A gente vai falar então agora e vou mostrar para vocês direitinho a estrutura do triglicerídeo. Agora então sobre qual é essa reserva então de gordura que fica armazenada para fornecer energia para o animal, especificamente, né, no espaço entre as refeições. Então, todas aquelas horas que o animal ficar sem receber alimentação, ele vai utilizar essa reserva de gordura. Então, essa reserva, ela se deposita na forma de triglicerídeo, que também é conhecido, em alguns livros trazem, como triacilglicerol. Essa molécula é formada, então, da união de 3 ácidos graxos ao glicerol. Isso aqui é um esquema só da molécula do glicerol, tá? Não tá completa, mas nas gravuras que eu enviei para vocês tá bem certinho a estrutura. Então, o glicerol, mais aqui nós temos então a ligação dos ácidos graxos. Então, nós vamos ter ácido graxo 1, ligado aqui. Aqui nós vamos ter o ácido graxo 2 e aqui o ácido graxo 3. Por isso é chamado de que são 3 ácidos graxos, glicerídeo, porque está ligado ao álcool glicerol. Tá? Então essa molécula vai fornecer cada um dos triglicerídeos armazenados no tecido adiposo, vai fornecer então 3 ácidos graxos que, ao serem oxidados, irão fornecer energia então para o metabolismo animal. Essa reserva é muito importante porque cada ácido graxo tem um rendimento bem maior que uma molécula de glicose. Então vamos fazer agora um esquema diferente aqui para mostrar a estrutura do ácido graxo, do triglicerídeo, desculpa. O triglicerídeo, então, vai ligar, cada molécula do triglicerídeo vai ligar, então, 3 ácidos graxos. Então, é uma molécula que tem um rendimento energético bem alto. Nós vamos depois fazer uma comparação, né, entre as duas moléculas, a molécula de glicose e um ácido graxo. Agora eu vou fazer um desenho esquemático, como vocês vão receber ali no material.
Então, nós temos aqui os ácidos graxos, representados por essas cadeias hidrocarbonadas. Então, toda essa parte aqui da molécula, ela é insolúvel, né? E aqui nós temos o glicerol, que é o álcool, aonde eles estão ligados. Então, esses aqui são as moléculas energéticas destinadas ao armazenamento, né? Que concentram, então, cada uma delas uma quantidade aproximada de mais de 100 ATPs. A maioria desses ácidos graxos estocados aqui é o ácido palmítico, que tem 16 carbonos. E ele rende 108 ATPs ao ser oxidado. Isso aqui é matéria, então, para depois, né? Mas agora eu vou fazer uma comparação, então, entre essas duas moléculas. Um ácido graxo, no caso aqui o ácido palmítico, com uma molécula de glicose, para a gente ter uma ideia, então, e entender por que, né, que existe essa variação na quantidade de ATP formado por cada um deles. Eu adicionei nos slides de vocês também uma figura mostrando bem o papel da bile, né? Para emulsificar essas gorduras, para digerir essas gorduras, né, no intestino. E a principal quilomicra, que é a principal lipoproteína, né, que é a quilomicra, para vocês entenderem, então, a importância das moléculas acessórias, né? Isso aqui dá mais ou menos 9 quilocalorias de energia. Enquanto uma molécula de glicose, ela vai render 32 ATPs. Então, a gente tem uma diferença bem gritante aqui, né? De 108, uma molécula de ácido palmítico, para 32, uma molécula de glicose. Qual seria a principal questão ligada, então, a essa diferença? Essa molécula aqui é uma estrutura mais reduzida. A estrutura do ácido palmítico já permite que se vença algumas etapas em relação à glicose. A glicose precisa ser transformada num intermediário, que é um intermediário comum entre as duas moléculas, que ocorre antes da síntese do ATP. Essa aqui já vai gerar diretamente na sua oxidação esse intermediário, enquanto a glicose precisa passar por uma série de reações. Também, se a gente comparar, por exemplo, 1 grama de triglicerídeo ou 1 grama de ácido graxo com 1 grama de glicogênio, 1 grama de triglicerídeo com 1 grama de glicogênio, na molécula do glicogênio, devido àquelas oxidrilas reativas que a gente tem, é uma molécula hidratada. Então, ela carrega água no seu armazenamento. Quando a gente vai computar em quilocalorias, a gente consegue calcular, então, a metade, né, das quilocalorias formadas aqui através da oxidação do ácido palmítico. Por quê? Porque é uma molécula que não carrega água, uma molécula, então, muito mais compacta, né, a molécula de gordura. E a glicose vai carregar na sua molécula de glicogênio água. Então, é uma molécula hidratada que não é tão reduzida quanto essa, né? Precisa de outras reações para chegar até produzir o ATP. Por isso, então, existe essa diferença no aproveitamento energético. Então, por isso, os triglicerídeos são muito importantes quando o animal não está ingerindo nenhum alimento. Então, no espaço entre as refeições, eles vão ser mobilizados lá do tecido adiposo, vão ser mobilizados dentro do adipócito intramuscular, né? Dentro do músculo, para produzir, então, energia para manutenção da fisiologia do animal. Durante todo aquele tempo que ele não recebe
recebe alimentação, que a gente sabe que varia, né, entre um animal para outro, da disponibilidade do seu tutor, né, em alimentá-lo, mas a gente sabe que ultrapassa sempre as 3, 4, 5 horas, né? Então, nesse período, o animal vai contar, então, com essa importante reserva, né, que são os triglicerídeos. Bom, vamos falar, então, agora sobre as outras funções dos triglicerídeos. Então, a primeira delas, produção de energia. Uma outra importante função é isolante térmico. Então, os animais possuem, né, uma capa de gordura que vai protegê-los no período de inverno, principalmente a gente aqui que tem o inverno aqui no sul. Animais que vivem, por exemplo, em regiões frias, como as focas, os ursos polares, vão usar então essa camada de gordura como importante isolante térmico. Tem também a estrutura das membranas, né? Eles fazem parte da bicamada lipídica, então, que forma as membranas celulares. Então, todas as membranas plasmáticas são formadas de lipídio e proteína, então é uma importante função dessas moléculas, né? E também são precursores, como o colesterol, é precursor de hormônios e vitaminas, certo? Então são moléculas bem importantes, né? Não só do ponto de vista energético, também são isolantes térmicos, componentes da bicamada lipídica e precursores de vitaminas e hormônios. Hoje nós vamos terminar aqui. Na segunda nós teremos mais um vídeo sobre lipídios com outras coisas importantes relacionadas a esse conteúdo, certo? Uma boa tarde para vocês, até segunda-feira.